O PL está simplesmente desesperado com a candidatura do Alexandre Ramagem, porque ele é um candidato fraco. Tiveram que aceitar a imposição do Bolsonaro, mas ele não tem a mínima chance de enfrentar o Eduardo Paes. Capaz dele nem ir ao segundo turno. É possível que o Tarcísio Mota, o candidato do PSOL, vá ao segundo turno enfrentar o Eduardo Paes. E agora o PL começou a se apegar a umas pesquisas feitas em cidades do interior do estado sobre rejeições, achando que há alguma chance do Ramagem. O Ramagem tem chance de ser preso, não de ir ao segundo turno ou derrotar o Eduardo Paes. Foi um erro a candidatura do Ramagem e vai ser uma derrota para Bolsonaro no seu reduto político. E eu quero saber a sua opinião. A candidatura do Ramagem foi um erro? Ele vai ao segundo turno ou não tem nenhuma chance? O Tarcísio Mota vai junto com o Eduardo Paes. E o que você achou desse nosso segundo cenário? Coloque aqui nos comentários. Deixe seu like se você concorda comigo que foi um erro e se inscreva no canal. Segundo o Lauro Jardim, pessoal, o PL tá com uma esperança, mas uma esperança tola com o Alexandre Ramagem. Pelo seguinte, o Ramagem ele não tem a mínima chance de enfrentar o Eduardo Paes. E ele foi uma imposição do Bolsonaro. Os aliados do Bolsonaro falaram para ele se mexer porque a Michelle estava muito ante, ele estava completamente perdido, não demonstrava força, e ele foi e colocou o Alexandre Ramagem como candidato. Beleza. Só que o Ramagem não tem cancha, não tem nada. E aí o PL tá falando o seguinte, nós vamos depositar dinheiro nesse cara, a gente vai se lascar. Temos que ter alguma esperança nessa candidatura aí, que é uma candidatura terrível. Então eles começaram a fazer trackings. O que são trackings? São pesquisas internas que o partido faz. Não é pesquisa Datafolha, Datapoder, essas coisas, não, são pesquisas internas. E aí eles começaram a avaliar que os candidatos à reeleição no Rio de Janeiro, nas cidades do interior, eles têm lá um determinado patamar. Só que o Eduardo Paes está num patamar de intenção de votos mais abaixo do que esses candidatos. Então o PL começou a acreditar que há um desgaste do Eduardo Paes com a população fluminense. E isso poderia dar alguma chance ao Alexandre Ramagem de enfrentar o Eduardo Paes. Olha só a situação. Tudo isso porque existe um grande temor no bolsonarismo com essa disputa em particular. O Rio de Janeiro é o principal reduto político do Bolsonaro, é o reduto eleitoral dele. E existe o medo que 2024 acabe se configurando como a consolidação ou a confirmação da derrocada política do Bolsonaro, da deterioração do capital político dele. Porque a gente já tem visto isso várias vezes e vai acontecer isso. Em 2023 nós tivemos alguns sinais, 2024 pode ser a confirmação. Se o Bolsonaro perder no Rio de Janeiro com o seu próprio candidato, recriando uma polarização Lula e Bolsonaro como aconteceu em 2022, é um cenário terrível para o Bolsonaro. Porque vai ficar na cara que ele está incapaz de qualquer coisa, de qualquer tipo de pretensão política. Só que tem um problema, pessoal. Existe a possibilidade ou o temor que o Ramagem nem vá para o segundo turno. Existe o temor bolsonarista que o candidato do PSOL, o Tarcísio Mota, vá ao segundo turno enfrentar o Eduardo Paes. Porque os bolsonaristas acham que o Ramagem é fraco. E nessa fraqueza do Ramagem, eles acreditam que os bolsonaristas podem achar que o Ramagem não tem condições de enfrentar o Eduardo Paes e acabem votando no Eduardo Paes. Por quê? Porque na visão dos bolsonaristas, o Ramagem ele tá muito demorado, ele tá muito letárgico, ele demora para se posicionar contra o Eduardo Paes e acaba perdendo grandes oportunidades. Por exemplo, a deputada estadual Lucinha, que é um braço da milícia na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi afastada. Ela é aliada do Eduardo Paes. O Ramagem falou alguma coisa? Não, quem falou foi o Flávio. Tendo que se expor a esse papelão porque o Flávio também tinha relação com o Adriano da Nóbrega, que era miliciano. Então ele é fraco, ele não consegue, ele não é incapaz de se mostrar forte o suficiente para enfrentar o Eduardo Paes, que é uma raposona da política, né? O Dudu Paes, a gente viu o debate dele com o Crivella, ele destruiu completamente o Crivella. E o pior é que tá destruído também o palanque do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro com Cláudio Castro, governador do Rio. Isso foi destruído pela Polícia Federal com a rendição do Zinho. O miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, mais poderoso, lá da zona oeste do Rio.
Porque ao invés dele se entregar para as polícias cariocas, ele se entregou para a Polícia Federal com medo de que a polícia do Rio de Janeiro pudesse ter ali dentro algum adversário ou inimigo e tirasse a vida dele. Então ele se entregou para a Polícia Federal. Isso acaba pulverizando todo o discurso de combate à criminalidade do governador do Rio de Janeiro. Ele tentou surfar a onda da prisão do Zinho, mas não deu certo, porque todo mundo sabe que ele não teve nenhuma participação dessa prisão. É um problema para ele. Mostra a ineficiência e a ineficácia do discurso anticrime do Cláudio Castro, que é o principal palanque do Ramagem no Rio de Janeiro. Fora que talvez o Cláudio Castro nem termine o mandato, porque tem problemas de corrupção gravíssimos contra ele. Já teve até busca e apreensão, quebra de sigilos, então é um enorme problema. O próprio Ramagem pode ser preso, essa é a verdade. O Ramagem está sendo investigado por conta daquele escândalo da BIM paralela. Para vocês terem uma ideia, o que era a BIM paralela? Era uma BIM dentro da Agência Brasileira de Inteligência, que tinha como objetivo ficar monitorando adversários políticos do Bolsonaro. E eles usavam um software de geolocalização. Uma coisa assim, do outro mundo. Tudo isso para fazer relatórios contra adversários do Bolsonaro para serem enviados possivelmente para o gabinete do ódio que divulgava essas informações. Por isso que o Ramagem está sendo investigado no inquérito das milícias digitais. E quando ele começar a sair como candidato, o escrutínio popular vai trazer à tona todos esses casos contra o Ramagem. É uma situação muito tensa para ele. Ah, mas por que ele ainda não foi investigado por conta da prisão do Bolsonaro? O Bolsonaro, pessoal, ele vai ser preso. A Polícia Federal já tem o caminho para apresentar a denúncia contra ele. A denúncia não foi apresentada ainda por conta do excesso de provas que precisavam ser analisadas, mas principalmente porque existem 2 inquéritos das fake news das milícias digitais que ainda não foram fechados. Esses inquéritos, eles se somam ao inquérito do 8 de janeiro e ao inquérito das joias, porque eles acabam se cruzando em vários pontos. Sem esses 2 inquéritos fechados, não pode ser apresentada uma denúncia contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele não vai ser somente denunciado pelas fake news, pelos atos antidemocráticos, não. O Bolsonaro vai ser denunciado por todo esse conjunto da obra, como chefe de uma organização criminosa que atuava dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições da República. A delação do Mauro Cid desvendou toda essa estrutura de ataque, apontando o papel dos integrantes dessa estrutura. Ele falou sobre o gabinete do ódio, ele falou sobre a Jovem Pan, não somente sobre minuta golpista ou atos antidemocráticos ou somente joias, não! Ele esclareceu vários elementos e desses elementos o Alexandre Ramagem pode estar junto desse inquérito na hora da denúncia ser apresentada. Esse é o grande problema para o Ramagem, que pode acabar enfrentando uma campanha municipal justamente no momento que o Cláudio Castro está sendo caçado e aí a população vai falar assim, pô, mas o governador está sendo caçado, está sendo investigado e foi caçado. A gente vai colocar na prefeitura alguém para ser caçado também? Aí começa toda a situação muito ruim contra o Alexandre Ramagem, por isso que, na minha opinião, um enorme erro do Bolsonaro ter apostado no Ramagem.